Tá gravando já? Boa tarde, servidores da Câmara Municipal, população em geral. Estamos aqui para a realização da audiência pública da LDO 2022. Prefeitura Municipal de Aciara, audiência pública, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2022. 2 de dezembro de 2022. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dado ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, os planos, orçamento, e nesse caso a Lei de Diretriz Orçamentária, as prestações de conta e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante, inciso 1º, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretriz orçamentária e orçamento. Então, estamos aí cumprindo a legislação, foi feita uma ampla divulgação, né, nos meios da imprensa, foi feita uma publicação no Diário Oficial dos Municípios, inclusive convite, né, pessoal aí para diversas entidades, e nesta data estamos aqui fazendo essa realização da Lei de Diretriz Orçamentária, dessa audiência pública, que vai embasar aí como será a Lei de Orçamentária Anual para 2022. Tem aí a publicação, né? Foi feito o edital no dia 23 de novembro e publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios no dia 25 de novembro de 2021, na edição 3.862. O embasamento legal, né, da Lei de Diretriz Orçamentária, Constituição Federal de 88, artigo 165, Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 2º, as diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Previsão legal da Lei Orgânica do Município. Capítulo dos Orçamentos, artigo 112. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 2º, as diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A Lei de Diretriz Orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá justificadamente sobre as alterações na legislação tributária. Embasamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e, inciso 1º, disporá também sobre a linha A, equilíbrio entre receitas e despesa, B, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 1º deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretriz orçamentária o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas às receitas e despesas, resultado nominal e resultado primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois subsequentes. Nesse caso, o anexo apresentará as previsões para 2022, 2023 e 2024. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda, inciso 1º, avaliação do cumprimento
das metas relativas ao ano anterior. Inciso segundo, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Inciso terceiro, evolução do patrimônio líquido. Também nos 3 últimos exercícios, destacando-se a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Inciso quarto, avaliação da situação financeira e atuarial. A linha A do inciso quarto, dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. B, dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Inciso quinto, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexos de riscos fiscais, onde serão avaliados passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Principais objetivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias: estabelecer as regras do orçamento do ano seguinte, regras de elaboração, discussão, votação e execução. Estabelecer as metas e prioridades do governo para o ano seguinte, a partir daquelas definidas no plano plurianual, programas e ações governamentais. Estabelecer as metas fiscais para o exercício seguinte, que deverão ser atingidas ou justificadas: receita, despesa, resultado nominal, primário e endividamento. Conteúdo da Lei de Diretriz Orçamentária com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar 101, artigo 4º, inciso 1, A, B e F. Disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesa, critérios de forma de limitação de empenho, norma relativa aos controle de custo e avaliação de resultado, demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Fazer algumas definições técnicas aqui a respeito das receitas primárias. Correspondem ao total da receita orçamentária, deduzida as operações de crédito, as provenientes de rendimento de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito, juros e amortizações, o recebimento de recursos de empréstimo concedido e as receitas de privatizações. Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos, despesas correntes, prestadas às sociedades ou para a realização de investimentos, despesas de capital. As despesas primárias corresponde ao total da despesa orçamentária deduzida as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimo com retorno garantido. Essas deduções, despesa orçamentária, os juros de amortização da dívida interna e externa, aquisição de título de capital integralizado, despesa com concessão de empréstimos. O resultado primário, definição, representa a diferença entre receitas e despesas primárias, delas excluídos juros, receitas financeiras de aplicações, receitas de privatizações, encargos e o principal da dívida pública, pagos e recebidos. Indica-se os níveis de gasto orçamentário dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Então, nesse caso, o resultado primário é igual a receita primária menos as despesas primárias. Definição do resultado nominal. Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao apurado em 31 de dezembro do exercício atual. Dívida pública consolidada. É o montante total apurado das obrigações financeiras do ente da federação
inclusive as decorrentes de emissão de títulos assumidas em virtude de leis, contratos, convênio ou tratados, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, ou que, embora de prazo inferior a 12 meses, tenham constado como receitas no orçamento. Dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos. Dívida pública consolidada líquida, correspondente à dívida pública consolidada deduzida das disponibilidades de caixa, das aplicações financeiras e dos demais haveres financeiros. Previsão de metas totais por entidade e secretarias. A entidade Câmara Municipal de Jaciara, a previsão da LDO, que vai constar no orçamento para 2022, 3.754.000. A entidade Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Jaciara, Prevjace, 12.298.943 R$1,97. Dentro dos órgãos da Prefeitura Municipal de Jaciara. Gabinete da Prefeita, R$3.947.230,85. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, R$1.241.061,54. Secretaria Municipal de Administração e Finanças, R$8.552.001,82. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, R$25.732.509,53. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente, R$13.698.616,88. Secretaria Municipal de Governo, R$704.500. Secretaria Municipal de Saúde, R$25.013.503,74. Secretaria Municipal de Agricultura e Turismo, R$823.230,77. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, R$2.637.975,67. Reserva de contingência da administração direta e indireta, R$1.807.024. Totalizando, então, a meta financeira da LDO para 2022, consolidada de todas as entidades, Câmara, Fundo de Previdência e Prefeitura, R$100.210.598,77. Essa demonstração agora é por categoria econômica, né? Câmara Municipal, despesas correntes, R$3.494.000, despesas de capital, R$260.000. Fundo de Previdência, despesas correntes, R$12.135.505,77. Despesas de capital, R$161.438,20. Gabinete da Prefeita, despesas correntes, R$3.934.930,85. Despesas de capital, R$12.300. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, despesas correntes, R$1.230.961,54. Despesas de capital, R$10.100. Secretaria Municipal de Administração e Finanças, despesas correntes, R$6.666.720. Despesas de capital, queremos aqui esclarecer que dentro da Secretaria de Administração e Finanças, dentro desse montante aí previsto para despesas de capital, encontra-se aí o montante da dívida fundada do município
com a Previdência própria, o RPPS, com o regime geral, o Instituto Nacional de Seguridade Social, e também com a Energia Sociedade Anônima. Então, a despesa de capital da Secretaria de Administração, incluindo a dívida fundada, R$ 1.885.281,82. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, despesas correntes R$ 24.831.517,01. Despesas de capital R$ 900.992,52. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente, despesas correntes R$ 13.267.062,23. E despesas de capital R$ 431.554,65. Secretaria Municipal de Governo, despesas correntes R$ 698.300, despesas de capital R$ 6.200. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 24.962.373,74. Despesas de capital R$ 51.130. Secretaria Municipal de Agricultura e Turismo, despesas correntes R$ 775.300, despesas de capital R$ 47.930,77. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, despesa corrente R$ 2.214.744,90. Despesas de capital R$ 423.230,77. E a reserva de contingência da administração direta e indireta, o total R$ 1.807.024. Totalizando aí a previsão de despesas correntes na LDO para todas as entidades, R$ 96.020.440,04. E despesas de capital, R$ 4.190.158,73, totalizando R$ 100.210.598,77. Queremos esclarecer que foi feito a extração, né, do anexo do plano plurianual para o exercício de 2022, né, que vai vir conjuntamente com o projeto de lei, né, e os anexos também. O anexo 2A, que é metas e programas e ações. E queremos esclarecer, nós estamos falando aqui de montante de global, um exemplo aí da Secretaria Municipal de Saúde, né, do montante de R$ 25.013.503,74 entre despesas correntes e de capital. Nós estamos aqui falando de todas as fontes de financiamento, seja ela transferência do Fundo Nacional de Saúde, né, seja ela de transferência do Fundo Estadual de Saúde, que são transferências de outros órgãos para o município, né, transferências essas previstas na Constituição Federal, e também do recurso próprio, né, referente a impostos e transferência de impostos vinculados à saúde. Nesse caso aqui da Secretaria de Saúde, a previsão de aplicação de recursos de impostos e transferência de impostos para a saúde no exercício de 2022 é na ordem de 30%. Queremos lembrar que o percentual obrigatório constitucional é referente a 15%. Então ficou previsto de recursos próprios aí do município para investimento na saúde em 2022 na ordem de 30%.
Estamos aqui fazer um breve relato referente ao projeto de lei que será encaminhado para cá. Temos aí a justificativa, né, do Executivo para envio da matéria. O projeto de lei é o 46, de 27 de novembro de 2021, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e da outras providências. Andréa Wagner, prefeita do município de Jaciara, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela sanciona a presente lei. Das disposições preliminares, então, o artigo 1º aí, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do município de Jaciara, Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, do artigo 112, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal e das normas contidas na Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, compreendendo as metas e prioridades da administração pública municipal, a estrutura e organização dos orçamentos, as diretrizes gerais para a elaboração, a execução e o acompanhamento do orçamento do município e suas alterações, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições relativas à dívida pública municipal, dos precatórios judiciais e das operações de crédito. Inciso 6º, as disposições sobre vedações e transferências ao setor privado. 7º, as disposições sobre alterações na legislação tributária. 8º, das disposições finais. Parágrafo único. Integram ainda esta lei o anexo de metas fiscais, anexo 1, e o anexo de riscos fiscais, anexo 2, em conformidade com o que dispõem os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Das metas e prioridades da administração pública municipal. O projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 deverá ser compatível com o plano plurianual 2022-2025. As prioridades, parágrafo único. As prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022 terão precedência na alocação dos recursos do projeto de lei orçamentária, atendida a despesa com obrigação constitucional e legal e as essenciais para a manutenção e o funcionamento dos órgãos e entidades. Aqui fala do capítulo 2, fala da estrutura e organização dos orçamentos, né? Para fins desta lei, entende-se por estrutura programática, ação do governo, que está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos definidos no plano plurianual e tem a seguinte composição: programa, atividade, projeto, operação especial, classificação institucional. Nesse caso é a estrutura, né? A estrutura tem programa, atividade, projeto e operação especial. A classificação institucional é órgão orçamentário, unidade orçamentária e unidade gestora. E a classificação funcional por função e subfunção. E a esfera orçamentária tem a finalidade de identificar se o orçamento é fiscal ou da Seguridade Social. Queremos lembrar aqui que a Seguridade Social engloba a previsão para investimento aqui, despesas da saúde, assistência social e previdência social. Esse é o formato aí do orçamento da Seguridade Social. Fonte de recurso representa a destinação da natureza da receita e a origem dos recursos para despesa. E a categoria de programação é a denominação genérica que engloba cada um dos vários níveis da estrutura de classificação, compreendendo a unidade orçamentária, a classificação funcional, a categoria econômica, o grupo de natureza, a fonte de recurso, o produto, a unidade de medida e a meta física. Classificação da despesa orçamentária, por natureza, desdobrando-se em se a despesa é categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa.
Os conceitos que trata o caput são aqueles expostos na portaria 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nas portarias interministeriais número 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações, e na portaria 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional. Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa. A lei orçamentária conterá em nível de categoria de programação a identificação das fontes de recurso. A lei orçamentária anual compor-se-á de orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Artigo 5º. A lei orçamentária anual apresentará conjuntamente a programação do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social, nos quais discriminarão a despesa por classificação institucional, classificação funcional, estrutura programática, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, fonte de recurso, produto, unidade de medida, meta física, com as suas respectivas dotações. O orçamento fiscal e o da Seguridade Social compreenderão a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias, instituídas e mantidas pelo poder público, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser registrada no momento de sua ocorrência e na sua totalidade. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, contará, dentre outros, com os recursos provenientes de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente o seu orçamento e destacará a alocação de recursos necessários. 1. Aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde para cumprimento da emenda constitucional número 29, de 13 de setembro de 2000, regulamentada pela Lei Complementar Federal 141, de 13 de janeiro de 2012. Acabei de falar anteriormente, nesse caso aqui, essa aplicação mínima prevista é de 15%, e o município estabeleceu aí uma meta de aplicação de 30% da receita de impostos, transferência de impostos para custeio do recurso próprio do município para aplicação em ações e serviços públicos de saúde. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído na forma discriminada nos incisos abaixo. Inciso 1º, projeto de lei de orçamento, quadro orçamentários anexos consolidados, incluindo os complementos referenciados no parágrafo 1º, incisos 1º, 2, 3 e 4, e no parágrafo 2º, incisos 1º, 2º e 3º do artigo 2º, inciso 3º, e do artigo 22 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64. Constará nos anexos da Lei Orçamentária sumário geral da receita por fonte e da despesa por funções de governo, quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas na forma do anexo 1 da Lei 4.320, quadro demonstrativo das receitas segundo as categorias econômicas, natureza da despesa segundo as categorias econômicas, quadro demonstrativo da receita por fonte e respectiva legislação, quadro das dotações por órgãos do governo, compreendendo o Poder Legislativo e o Poder Executivo, quadro demonstrativo da despesa por programa de trabalho, quadro demonstrativo da despesa por programa anual de trabalho do governo, por função governamental, quadro demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas, conforme o vínculo com os recursos, quadro demonstrativo da despesa por órgãos e funções, na forma do anexo 9 da Lei 4.320, quadro demonstrativo da receita e plano de aplicação dos fundos especiais, quadro demonstrativo da realização de obras e prestação de serviço, tabela explicativa da evolução da receita e da despesa, descrição sucinta de cada unidade administrativa e suas principais finalidades com a respectiva legislação. Nesse caso, se trata da Lei da Estrutura Administrativa, e o QDD, que é o quadro da detalhamento da despesa. Esse é o detalhamento da despesa até o seu elemento. Artigo 9º, a lei orçamentária deve obedecer os princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e probidade administrativa.
Artigo 10. A lei orçamentária deve primar pela responsabilidade na gestão fiscal, atentando para a ação planejada e transparente, direcionada para a prevenção dos riscos e a correção de desvio capaz de afetar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 11. A lei orçamentária deverá ser elaborada de forma compatível com o PPA, Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas estabelecidas pela Lei 4.320/64 e Lei Complementar Federal 101/2000. A lei orçamentária priorizar na estimativa da receita e na fixação da despesa os seguintes princípios. Primeiro, inciso 1, prioridade de investimento para áreas sociais. Inciso 2, modernização da ação governamental. Inciso 3, equilíbrio entre receitas e despesas. Inciso 4, austeridade na gestão dos recursos públicos. Artigo 13. As receitas serão estimadas tomando-se por base o comportamento da arrecadação e as despesas serão fixadas de acordo com as metas e prioridades da administração. Parágrafo 1º. Na estimativa da receita serão consideradas modificações na legislação tributária e ainda o seguinte. Inciso 1º, atualização dos elementos físicos e das unidades imobiliárias. 2. Atualização da planta genérica de valores. 3. A expansão do número de contribuintes. Parágrafo 2º. As taxas pelo exercício do poder de polícia e de prestação de serviço deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Parágrafo 3º. Caso os parâmetros utilizados na estimativa da receita sofram alterações significativas que impliquem na margem de expansão da despesa, as metas fiscais serão revistas por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, devendo ser garantida, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal nelas fixada. Artigo 14. As propostas do Poder Legislativo da Administração Direta e dos órgãos da entidade do Poder Executivo deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Planejamento até o dia 1º de agosto de 2021 para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária para exercício 2022. A lei orçamentária estabelecerá em percentual os limites para abertura de crédito adicionais suplementares, utilizando como recursos definidos no artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 64. Então está aqui a LDO estabelecendo, né, de acordo com norma constitucional, que a lei orçamentária não trará elementos estranhos à sua composição, mas permite aí que estabeleça em termos percentuais o limite aí para abertura de créditos adicionais. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, serão abertos por decreto orçamentário do Poder Executivo, que terá numeração sequencial crescente e anual própria. Parágrafo 2º. As solicitações de abertura de crédito adicionais dentro dos limites autorizados na Lei Orçamentária Anual serão submetidas ao Departamento de Contabilidade, acompanhadas de justificativa de indicação dos efeitos dos acréscimos e reduções de dotações sobre a execução das atividades e dos projetos atingidos e das correspondentes dotações. Parágrafo 3º. As alterações da programação do orçamento dentro da mesma unidade orçamentária ou entre unidades orçamentárias diferentes no limite da autorização expressa na lei orçamentária serão operacionadas por crédito suplementar e abertos por decreto orçamentário. Artigo 16. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 2022
e em créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições mantida a categoria de programação. Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento que trata o caput não poderá resultar em alterações dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 ou em seus créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajustes na classificação funcional. Artigo 17. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de créditos adicionais suplementares com o objetivo de manter o equilíbrio na Lei Orçamentária 2022 na seguinte situação. Inciso 1º. Excesso de arrecadação em fontes de recursos específicas com a correspondente compensação com as fontes que apresentem frustração. Artigo 18. A Lei Orçamentária Anual conterá no âmbito do orçamento fiscal dotação consignada à reserva de contingência, equivalente no projeto de lei orçamentária até 1% da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. Então, essa reserva de contingência atenderá passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Então, obviamente, que a lei orçamentária, né, a LDO está estabelecendo aí que haverá a dotação consignada à reserva de contingência, equivalendo aí até 1% da receita corrente líquida, para cobertura de eventuais riscos e eventos fiscais imprevistos. Evidentemente que a questão da lei orçamentária é uma questão de planejamento e a gente sabe que imprevisto, né, não tem como ser medido, não tem como ser planejado com antecedência. Então, havendo esse desfecho, até na reserva de contingência aí prevista, né, obviamente que a lei orçamentária do município vai prever dotações para diversas outras situações, né? E essas já são situações previstas, mas aquilo que não tiver previsto poderá ser coberto por essa reserva de contingência. E também no parágrafo 2º, que até no encerramento do exercício, no caso de 2022, caso não ocorram as situações previstas no parágrafo 1º, né, que é outros riscos e eventos fiscais imprevistos, a reserva de contingência poderá ser destinada para atender qualquer insuficiência orçamentária. Artigo 19. Durante a execução orçamentária do exercício 2022, não poderão ser canceladas ou anuladas as dotações previstas para pessoal e encargos sociais e serviços da dívida, visando atender créditos adicionais com outras finalidades. Parágrafo único. Ficam excluídas dessa proibição as alterações que poderão ocorrer no último quadrimestre do exercício para atender outros grupos de natureza, desde que a unidade orçamentária comprove perante o Departamento de Contabilidade, por meio de projeções, a existência de recurso suficiente para cobrir despesas previstas com pessoal e encargos sociais e serviços da dívida até o final do exercício. Sabemos que existe um limite, né, para aplicação aqui em despesa com pessoal, a nível de município é 60%, que é 54% para o poder, a administração direta e indireta, poder executivo, que engloba a prefeitura e Previjá, 54%, e a administração direta da Câmara Municipal, 6%. Então, totalizando aí o gasto com pessoal na lei orçamentária, não poderá ser superior a 60%, né, da receita corrente líquida para o exercício de 2022. Artigo 20. Ficam vedados quaisquer procedimentos no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, via tesouraria, que viabilize o pagamento de despesas sem a devida comprovação da disponibilidade de dotação orçamentária e de recursos financeiros. Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira efetivamente ocorrida, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do caput deste artigo pelo gestor público que lhe dê causa.
que lhe der causa. Artigo 21, né, são um dado importante também que a lei orçamentária, a lei diretriz orçamentária estabelece que a LOA tem que prever, que se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita está aquém do previsto, os poderes executivo e legislativo promoverão por ato de seus ordenadores da despesa e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira para adequar o cronograma de execução mensal de desembolso ao fluxo da receita realizada, visando atingir as metas fiscais estabelecidas para exercício de conformidade com o disposto nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, observado o seguinte procedimento. Primeiro ato, limitação de empenho e movimentação financeira que será efetuado na seguinte ordem de prioridade. A linha A. Os projetos novos que não estiverem sendo executados e os já inclusos no orçamento anterior, mas que tiveram sua execução abaixo do esperado ou que estejam sem execução. Depois, a linha B, investimentos e inversões financeiras. A linha C, outras despesas correntes. E a linha D, despesas atendidas com recurso de contrapartida de convênio. Essas são a ordem aí das limitações de empenho, caso seja verificada aí ao final de um bimestre que a receita não está de acordo com o previsto. Parágrafo 1º. No âmbito do Poder Executivo, caberá à Secretaria Municipal de Planejamento analisar as ações finalísticas, inclusive suas metas indicadas pelas unidades orçamentárias, cuja execução poderá ser adiada sem afetar os resultados finais dos programas governamentais contemplados na lei orçamentária. Parágrafo 2º. Caso ocorra a recuperação da receita prevista, total ou parcialmente, far-se-á a recomposição das dotações limitadas de forma proporcional às reduções realizadas. Parágrafo 3º. Poder Legislativo editará ato próprio até o 30º dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, que estabeleça os montantes indisponíveis para o empenho e movimentação financeira. Artigo 22. Não serão objetos de limitações de despesa. Inciso 1º. Das obrigações constitucionais e legais do ente, despesas com pessoal e encargos. Inciso 2º. Destinadas ao pagamento da dívida. Inciso 3º. Assinaladas na programação financeira e no cronograma de execução mensal de desembolso. Das disposições relativas a despesas do município com pessoal e encargos sociais. Artigo 23. Na elaboração de suas propostas orçamentárias para pessoal e encargos sociais, deverão observar os limites previstos nos artigos 19 ao 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000, conforme abaixo. Poder Legislativo, conforme a gente já tinha colocado antes, 6% da receita corrente líquida. Inciso 2º, Poder Executivo, 54% da receita corrente líquida. Artigo 24. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, observado o inciso 1º do mesmo parágrafo, as despesas com pessoal relativa à concessão de quaisquer vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, emprego e funções, alterações de estrutura de carreira, bem como admissões ou contratações a qualquer título, devem ser observar os limites estabelecidos no artigo 20, inciso 2º e alíneas da Lei Complementar Federal 101/2000. Artigo 25. Os projetos de lei relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados de, inciso 1º, declaração do proponente e do ordenador de despesas com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelece os artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal 101/2000, que demonstra a existência de autorização e a observância dos limites disponíveis. Inciso 2º, simulação que demonstra o impacto da despesa com a medida proposta, destacando ativo, inativo e pensionista.
Artigo 26. A revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do município de Jaciara no exercício de 2022 será aplicada conforme disposto na legislação pertinente. Artigo 27. Se a despesa do pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do artigo 21 e 22 da Lei Complementar Federal 101/2000, a contratação de horas extras fica restrita às necessidades emergenciais de risco ou prejuízo para a sociedade. Artigo 28. As despesas decorrentes de contrato de terceirização de mão de obra, a que se referem à substituição de servidores e empregados, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar Federal 101/2000, e aquela referente ao ressarcimento de despesas de pessoal requisitado, serão classificadas em dotação específica e computadas no cálculo do limite da despesa total com pessoal. Parágrafo 1º. Não serão computadas como despesas de pessoal os contratos de terceirização de mão de obra para execução de serviços de limpeza, vigilância e segurança patrimonial e outros assemelhados. Parágrafo 2º. Não poderá existir despesa orçamentária destinada ao pagamento de servidor da administração pública municipal pela prestação de serviço de consultoria ou assistência técnica. Os serviços de consultoria somente serão contratados para a execução de atividades que comprovadamente os servidores ou empregados da administração pública não possuam conhecimento técnico necessário ou quando não atender a demanda do governo, caracterizando a necessidade de adquirir novos conhecimentos e domínio de novas ferramentas técnicas e de gestão. O instrumento que efetivar a contratação prevista no parágrafo 3º deverá conter cláusulas prevendo a transferência dos conhecimentos objeto da consultoria a contratante. Das disposições relativas à dívida pública municipal, né, e dos precatórios judiciais e das operações de crédito. Artigo 29. Na lei orçamentária anual, as despesas com amortizações, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas ou com autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo. Artigo 30. A inclusão de dotações para pagamento de precatórios na lei orçamentária de 2022 obedecerá ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, nos artigos 78 e 97 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, e em especial o disposto na Emenda Constitucional Federal número 62, de 9 de dezembro de 2009, e normas regulamentares. Aqui está fundamentando, né, o que deverá acompanhar aqui a natureza dos precatórios. Os recursos alocados na lei orçamentária com a destinação prevista para pagamento de precatórios judiciais não poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais para outra finalidade. A lei orçamentária discriminará a dotação destinada ao pagamento de débitos judiciais, transitado e julgado considerado de pequeno valor. As operações de crédito interno e externo reger-se-ão pelo que determina as resoluções do Senado Federal e em conformidade com o dispositivo da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Temos aqui também um capítulo destinado às transferências das disposições sobre vedações e transferências ao setor privado, né? Vários artigos aqui que trata desta matéria, transferência. Das disposições sobre as alterações da legislação tributária, das disposições finais. Artigo 41. Ao projeto de lei orçamentária anual poderão ser apresentadas emendas desde que, inciso 1º, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, não anulem dotações de pessoal e encargos sociais relativa à dívida e limite da reserva de contingência, não utilize recurso vinculado e, inciso 4º, indiquem a destinação dos recursos para seu custeio. Artigo 42. O Poder Executivo, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2022,
estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso por órgão, por fontes de recursos e grupo de natureza, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei e nas metas bimestrais de realização da receita, desdobrada por categoria econômica e fontes. Parágrafo 1º, o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento do bimestre os anexos do relatório resumido da execução orçamentária. O relatório de gestão fiscal será emitido pelo chefe do Poder Executivo e pelo presidente do Poder Legislativo e será publicado até 30 dias após o encerramento de cada semestre, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Normalmente, esse relatório de gestão fiscal, a previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal é de apresentação, você vai extrair e publicar esse RGF a cada quadrimestre, mas temos aí um dispositivo que os municípios com menos de 50 mil habitantes têm a prerrogativa de fazer a apresentação e publicação desse relatório de gestão fiscal, o RGF, a cada semestre. Nesse caso aqui, a Lei de Diretriz Orçamentária está estabelecendo que essa emissão desse relatório e a publicação acontecerá até 30 dias após o encerramento de cada semestre. E prevê também no parágrafo 3º que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro de 2022, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, incluídas todas as entidades do município em audiência pública no recinto da Câmara Municipal. Artigo 43. O Poder Executivo adotará durante o exercício de 2022 as medidas que fizerem necessário, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da lei orçamentária. Artigo 44. Para efeito do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal 101, entende-se como despesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites estipulados no inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 93, e alterações dadas pela Lei Federal 9.648, de 27 de maio de 98. Artigo 45. O projeto de lei orçamentária para 2022, aprovado pelo Poder Legislativo, será encaminhado para a sanção até o encerramento do período legislativo. Artigo 46. Se o projeto de lei orçamentária de 2022 não for sancionado pela prefeita do município até 31 de dezembro de 2021, a programação dele constante poderá ser executada para atendimento das seguintes despesas. Inciso 1º, despesas de pessoal e encargos sociais. Inciso 2º, pagamento da dívida pública. Inciso 3º, recolhimento da contribuição do PIS/PASEP. Inciso 4º, sentenças judiciais, inclusive relativas a precatórios ou consideradas de pequeno valor. Inciso 5º, despesas relativas às áreas de atuação das Secretarias de Saúde e Educação. Inciso 6º, demais despesas à razão de 1/12 em cada mês. Artigo 47. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Andréa Wagner, prefeita municipal. Então tá aí, a gente fez um relato aí da lei de diretriz orçamentária, que, como deu para ser verificado, está norteando como deve ser a elaboração e execução da lei orçamentária, que na sequência nós sabemos que o plano plurianual está em discussão na Câmara Municipal, inclusive recebendo emendas, e os anexos da lei de diretriz orçamentária, uma vez aprovado essas emendas aí, as emendas impositivas, previstas na lei orgânica municipal, também será modificado também os anexos
da Lei de Diretriz Orçamentária e, por consequência, também para haver essa consolidação, né, de todas as leis orçamentárias, precisa haver a compatibilização. Então, tudo que for aprovado, alterado aqui através de emendas, né, da Câmara Municipal, tem que constar na Lei de Diretriz Orçamentária. Uma vez inseridas essas emendas, né, e feita essa alteração, não há necessidade de se alterar aqui a LDO, porque já vai vir com as alterações aprovadas no PPA. E, consequentemente, essas alterações já vão configurar também na lei orçamentária. Vai acompanhar também, dentro dos anexos que acompanham a lei de diretriz orçamentária, nós temos aqui todos os programas, né, inclusos na lei do plano plurianual, por cada programa desse. No caso do Poder Legislativo, né, 3.764.000, e assim por consequência, né, o programa 2, Ação Administrativa, isso foi extraído dos anexos do PPA, está com rigorosamente igual ao que está tramitando na Câmara aqui. Nós temos aí o programa 3, Gestão Pública Responsável, né? Programa 4, que é Desenvolvimento dos Recursos Humanos, né? Que tem a previsão aí de investimento na área de capacitação dos recursos humanos, dos servidores de todas as secretarias. Programa 5, Gestão Educacional, que é o programa da gestão administrativa da Secretaria de Educação. Programa 6, Desenvolvimento do Turismo de Jaciara, né, com todos os projetos e atividades aqui, com os valores respectivos de cada um. Programa 7, Fortalecimento da Agricultura Familiar, também com todas as previsões de projetos e atividades. Programa 8, Preservação Ambiental, a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente. Programa 009, Gestão do SUS, também a cargo do Fundo Municipal de Saúde. O programa 0010, a atenção básica, né? Também a cargo do Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Temos o programa 0011, média e alta complexidade, também a cargo do Fundo Municipal de Saúde. Com todos os projetos, atividades. No caso aqui do programa Saúde da Família, né, dentro da atenção básica, aqui no caso da média e alta complexidade, nós temos o
Então, dando sequência, a gente estava fazendo um comentário a respeito do programa 11, né? Só um exemplo aqui, da média e alta complexidade. O caso da manutenção em cargo com o serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, financiamento com as três fontes, né? Recurso de transferência do Fundo Nacional de Saúde, recursos de transferência do governo do estado e também a contrapartida do município para esse serviço de atendimento móvel à urgência. Então, esse serviço tem três fontes de financiamento. Então, aqui nesses programas, né, do PPA e também por consequência da LDO, consta todas essas fontes de financiamento da saúde nesses programas, né? Temos também o programa 0012 da assistência farmacêutica, que também tem a contrapartida do município, do recurso próprio de impostos e transferência de impostos, também transferência da assistência farmacêutica, né, do governo do estado e também do Fundo Nacional de Saúde. Programa 003, Vigilância em Saúde. Nesse caso, desse programa de vigilância em saúde, a fonte de financiamento é recurso próprio do município, de impostos, transferência de impostos, e também do governo federal. O governo do estado não atua, né, nessa vigilância em saúde, a não ser esporadicamente uma ou outra transferência que é feita, né, mas isso não é transferência obrigatória, é uma transferência voluntária para alguma ação aí que possa o estado estar sofrendo de uma forma geral, né, e o estado auxilia os municípios aí com algum repasse. Programa 14, Esporte e Lazer, né, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Programa 15, Ensino Fundamental. Esse também tem as fontes de financiamento das transferências do FNDE, do Cota Salário Educação, também o recurso do Fundeb, né, do 70% e também o 30%, e o recurso de impostos e transferência de impostos para atendimento do ensino fundamental, dos anos iniciais e anos finais, referente ao recurso de impostos e transferência de impostos. Temos o programa também 0016, Desenvolvimento Cultural, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Basicamente financiado com recurso ordinário do município, né, recurso próprio. Existe uma ou outra previsão de transferências aí, de captação de recursos para a atuação nesse programa. Programa 0017, Gestão Pública de Desenvolvimento Urbano, a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente. Basicamente, nesse programa, nós temos aqui a manutenção do encargo com a Secretaria de Infraestrutura. Nós temos também a manutenção em cargo com o Serviço de Iluminação Pública, que fica a cargo, né, com recurso próprio e também com recurso da taxa de iluminação pública, que é feito pelo recolhimento pelos contribuintes, de parte desse custeio é financiado pelo contribuinte. Temos também a manutenção do consórcio intermunicipal da região sul. Temos a cargo, dentro desse programa, a cargo da Secretaria de Infraestrutura, o serviço de coleta de lixo. Temos serviço de conservação e limpeza, a manutenção em cargo com o serviço de varrição de vias públicas, revitalização de praças públicas, manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo
e manutenção do Departamento de Serviços Urbanos. Então, tudo está dentro desse programa 17, a cargo da... E manutenção e cargo do terminal rodoviário, tudo está dentro desse programa 17, que fica a cargo da Secretaria de Infraestrutura. Programa 0018, Jaciara Pavimentada. Aqui existe a previsão da pavimentação, construção de guias, sarjetas e drenagem, né, de vias urbanas com recurso próprio do município e também previsão de transferências de convênio do governo federal e também do governo do estado. A previsão também, né, de captação de operação de crédito para essa finalidade, né, de pavimentação, construção de guias, sarjetas e drenagem. Recuperação também de ruas e avenidas pavimentadas, também com recurso próprio e transferência de recursos do governo do estado. Já existe aí algumas emendas, né, alocadas no orçamento do estado para 2022, transferência de emendas parlamentares, que está prevista dentro desse programa 0018. Programa 20, gestão da política de desenvolvimento viário, também a cargo da Secretaria de Infraestrutura. Construção e reforma de pontes, está prevista dentro desse programa, né, com recurso próprio, recurso de transferência do governo federal. Nós temos adequação das estradas vicinais, né, com recurso próprio de convênio também. Adequação de estradas vicinais, inclusive com recurso, né, de transferência do Fundo de Habitação e Transporte aí, que é o FETAB, conhecido como FETAB. Grande parte desse recurso financia esse programa. Manutenção e conservação de pontes de madeira, né, inclusive manutenção, encargo, conservação de estradas vicinais com recurso do FETAB, tudo financiado por esse programa e também a cargo da Secretaria de Infraestrutura. Programa 0021, gestão de saneamento básico, está dentro da Secretaria de Infraestrutura. Basicamente são as ações do Departamento de Água e Esgoto, previsão de construção de reservatório de água, de poço artesiano, manutenção em cargos com o Departamento de Água, aquisição de hidrômetros, né? Então tudo está a cargo dentro desse programa. Programa 22, Trânsito Seguro, as ações do Departamento Municipal de Trânsito, está dentro aqui desse programa, inclusive com a previsão agora dos recursos vinculados ao trânsito, né? Está destinado aqui aquelas multas aplicadas, né, previstas no Código Nacional, Código de Trânsito Brasileiro, né? Temos o programa 23, Meu Lar, Programa de Habitação e Interesse Social, ligado ao Fundo Municipal de Habitação. Temos o programa 0024, Gestão do SUAS, né, Sistema Único de Saúde, a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, basicamente financiada com recurso próprio do município. Dentre as ações aí, nós temos a manutenção da secretaria, manutenção de curso, qualificação de mão de obra, manutenção lá do Cine, né? Temos o programa 0025, segurança comunitária, né? Algumas ações, sabemos que segurança comunitária é obrigação do Estado e do governo federal, mas tem algumas ações que o município tem aí um programa específico que pode estar atuando em comum acordo com os outros órgãos governamentais. Programa 0026, Gestão Política do Previjace. Esse já é um programa específico do Fundo de Previdência, né, que visa, dentro de outras
funções, que é reforma e ampliação da sede do Previjace, manutenção em cargos com benefícios previdenciários, tanto do fundo financeiro como do fundo previdenciário. Temos o programa 0027, alimentação saudável, programa específico para manutenção da confecção da merenda escolar utilizado nas escolas municipais e também nas unidades municipal de ensino infantil, né, nas creches e pré-escola. Manutenção da cozinha, né, aquisição de gênero alimentício com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e parte desse recurso financia também a aquisição de gênero alimentício da agricultura familiar e também com recurso próprio do município. Programa 0028, planejamento com responsabilidade e transparência, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Temos o programa 0029, Educação Infantil. Aqui está a previsão de manutenção do ensino infantil, tanto nas creches como na pré-escola, seja financiado com recurso próprio da educação, seja financiado com recursos do Fundeb, 70%, e do 30%. Temos o programa 0030, Transporte Escolar Seguro. Esse programa específico da manutenção do transporte escolar rural, que atende aí alunos da rede própria do município, a rede municipal de educação, e também faz o transporte da rede estadual, né? O município recebe uma transferência de um convênio com o Estado para financiar parte do custeio desse transporte escolar. Temos um programa ensino de jovens e adultos, né? Esse programa a gente já tem mantido ele em alguns PPAs aí, e LDO é mantido, porque não existe hoje uma área de atuação. Hoje fica a cargo do governo do estado, mas se porventura amanhã o município precisar atender essa demanda, existe um programa específico para essa finalidade. Programa 0032, assistência social, proteção básica. Esse também a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Programa esse custeado com recursos próprios do município e também com transferências do Fundo Nacional de Assistência Social e também do Fundo Estadual de Assistência Social. Temos o programa 33, Assistência Social, Proteção Especializada, também a cargo da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, mantida com recursos próprios e de transferência do Fundo Nacional de Assistência Social. Temos o programa 34, Educação Especial, mantida com recurso próprio da educação e também com transferência do Fundeb. Mantivemos o programa 0035, Covid, enfrentamento da emergência pública decorrente do coronavírus. Isso foi uma determinação do Tribunal de Contas, né? No ano de 2020, assim que iniciou essa pandemia, tanto o governo federal como o governo do estado começaram a repassar o recurso para os municípios, e o tribunal exigiu que cada órgão aí criasse um programa específico para essa finalidade. O objetivo da gente era, né, manter esse programa até o final de 2021, mas infelizmente a pandemia ainda não terminou, não acabou, e algumas ações provavelmente terão que ser feitas, e a gente precisa manter esse programa para fazer o suporte dessas despesas aí naquilo que for utilizar tanto na Secretaria de Saúde como na Secretaria de Assistência Social. A reserva de contingência, né, que a gente já se manifestou sobre ela,
é um percentual de 1%, até 1% da receita corrente líquida para cobertura de riscos imprevistos, né, que não tem como se mensurar isso no orçamento. Isso aqui é tanto da reserva de contingência do orçamento da prefeitura, como também do fundo de previdência. Totalizando então aí o total geral da LDO, R$ 100.210.598,77. Aí tem os anexos, né, que são obrigatórios aqui. Então, o anexo de metas fiscais, as metas anuais, né, em valores corrente e constante, previsto para 2022, que é o ano que vai entrar em vigor a LDO, e para os dois subsequentes, 2023 e 2024, constando a previsão total da receita e também a previsão total da despesa, atingindo o resultado primário e o resultado nominal, a dívida pública consolidada e a dívida consolidada líquida. Então, são anexos que têm que fazer parte, né, da LDO. Também o anexo de metas fiscais. Esse é um anexo de metas fiscais atuais comparada com as fixadas nos 3 últimos exercícios anteriores. Então, nós temos aqui a demonstração de 2019, 20 e 21, que está se elaborando, né? E para os 3 próximos exercícios, que vai entrar em vigor em 2022, o 23 e 24. Também em valores corrente e constante, tanto para a receita como para a despesa. Temos um anexo da avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Como a gente está se referindo à LDO em 2022, nós vamos pegar o exercício imediatamente anterior ao ano de elaboração. Então, nós estamos em 2021. Nesse anexo aqui, a avaliação que será feita é em relação ao exercício de 2020. As metas que foram previstas, né, para 2020, para a receita, para a despesa, resultado primário, resultado nominal, dívida pública consolidada, líquida, e em relação às metas realizadas, né? São para fazer essa avaliação também no anexo aqui que vai estar a cargo da Câmara. Temos um anexo também que é a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, né? Como a gente está se referindo aqui à LDO de 2022, imediatamente os 3 exercícios anteriores à elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária. Então, nós estamos falando aqui do orçamento do ano de 2020, 2019 e 2018. Em 2018, tivemos aqui receita de alienação de ativos aqui no montante de 357.209,98 e uma despesa na mesma importância em investimento aí, 356.617,92. Em 2019, não tivemos aqui nem realização de desafetação de bens que originasse aí receita de alienação e, por consequência, não tivemos despesa. E em 2020 tivemos aí uma receita de alienação de 313 mil, como mais o saldo do exercício anterior, mais a aplicação financeira, e esse recurso aí já foi aplicado em 2021, que será demonstrado quando estiver sendo avaliada aí LDO de outros exercícios. Nós temos também o anexo aqui que trata da renúncia de estimativa e compensação da renúncia de receita para o exercício que vai entrar em vigor, a LDO. Então, nós temos aqui a previsão de isenção de IPTU, que é a dedução, né, as deduções previstas em lei, que é para idosos, conforme a lei, né, e os descontos para pagamento à vista. Temos aí as deduções das taxas de expediente, da taxa de limpeza pública, da taxa de conservação de vias, né? Tudo é de acordo com
a legislação municipal, que são para portador de necessidades especiais e também portador de doenças crônicas, conforme a legislação municipal. Então nós temos aí a meta dessa renúncia para o exercício de 2022, 2023 e também no exercício de 2024. E além da previsão, né, da modalidade daquilo que vai ser isento, qual que é o programa beneficiário, os anos, né, que contempla aí os valores, nós temos também a compensação. Nesse caso aqui, a compensação dessa renúncia seria a atualização do cadastro imobiliário e revisão da planta genérica de valores, né? Que seria a forma de compensar a perda desses tributos, né? Que estão sendo renunciados. Nós temos também aqui um demonstrativo de riscos fiscais e providência. Até por nós temos aqui esses manuais, né, esses anexos são elaborados em restrita observância ao manual de demonstrativos fiscais, né, que todos os órgãos são obrigados a cumprir. Nós temos aqui, no caso de todas as previsões, né, intempérie, surto endêmico, demandas judiciais, fatos do príncipe, avais e garantias concedidas, indenizações por rescisões contratuais ou de outra natureza, frustração da arrecadação, dívidas em processo de reconhecimento, assunção de passivo, assistências diversas. Então, nesse anexo vai todas essas previsões, né? Mas a que foi observada aqui para fins de garantia são surtos endêmicos, né? Total de 200 mil. A previsão para, se isso acontecer, é a abertura de créditos adicionais, né? Pelo saldo da reserva de contingência. Então, caso aconteça esses surtos endêmicos e o município tenha que atuar, a cobertura disso será feita através da abertura de crédito por anulação do saldo, né, da reserva de contingência no mesmo montante de 200 mil. E as demandas judiciais, né, que nós temos aí diversas demandas judiciais contrárias ao município e que isso pode virar precatório judicial e de repente um montante que não está previsto aí, algumas demandas judiciais que o município é condenado sem virar precatório, porque precatório nós já temos a previsão de cobertura no orçamento público, né? Mas de repente alguma decisão que seja desfavorável, que não seja transformada em precatórios, né? No montante de 600 mil, a gente também previu aí que poderá ser aberto créditos adicionais, né, no orçamento vigente pela anulação do saldo da reserva de contingência no valor de 600 mil também. Nós temos aqui também um anexo que trata da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência, que trata das receitas e despesas previdenciárias, né, dos 3 exercícios anteriores à elaboração da LDO. Então nós estamos aqui no exercício 2021, preparando a LDO para 2022, e esse anexo traz a avaliação dessas receitas e despesas previdenciárias dos 3 exercícios anteriores ao exercício em curso. Aqui trata a despesa, as receitas previdenciárias, despesas e também o resultado previdenciário, né, de cada ano desse aí. Então são anexos obrigatórios que fazem parte da... Esse é um outro demonstrativo também da projeção atuarial do regime próprio de previdência, né, que ele traz a receita previdenciária e a despesa previdenciária, isso do plano previdenciário e também do plano financeiro.
do ano de 2021, que nós estamos em curso. Ele tem, essa avaliação é feita por uma empresa atuária, né, que faz o cálculo atuarial de 2021 até 2095, faz um levantamento complexo da massa de servidores que estão na ativa, que irão aposentar ao decorrer dos anos, do montante do recurso que nós temos em caixa, né, do fundo previdenciário, porque o fundo financeiro ele não existe um caixa. Basicamente, nós temos lá servidores que contemplam nesse fundo financeiro, que basicamente são remunerados aqui, os aposentados e pensionistas desse fundo financeiro, com as contribuições dos servidores que compõem esse fundo, que estão na ativa, e a falta para cobrir esse pagamento dos aposentados e pensionistas são os aportes que são feitos tanto pelo Poder Executivo como pelo Poder Legislativo. Então, esse anexo aqui é para demonstrar a vida, né, da Previdência própria. Tem que ser feita essa avaliação, porque é isso que vai definir as alíquotas de contribuição dos servidores, né, que são descontadas dos servidores, e também alíquotas do patronal, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Então, esse projeto de lei, a partir do momento que estiver concluído, né, a realização dessa audiência pública de apresentação para a população de Jaciara, para a Câmara de Vereadores, nós faremos aqui a conclusão, né, faremos a ata dessa audiência pública para fazer a publicação na imprensa oficial, né, do resultado dessa audiência realizada nessa data de hoje, para que possamos colocar junto com os anexos da LDO, o projeto de lei, todos os anexos obrigatórios aí, e esse projeto será encaminhado, né, quando o máximo tardar no dia 3 ou no dia 5 para o Poder Legislativo. Sabemos que o prazo, né, já está bem avançado, mas são etapas, né, a gente tem que concluir essas etapas aí de elaboração, de apresentação para a sociedade, daquilo que o município tem de previsão de aplicação, né, inclusive a incorporação do plano de governo da gestão Andréa e Zilá, que foi incorporado junto com as ações que o município já vinha desenvolvendo, né, dos programas, dos projetos. Foi feita a inserção nesse plano plurianual desse programa de governo e está sendo transformado em projeto de lei do PPA. Estamos tratando aqui da LDO só para o exercício de 2022, mas o PPA está aqui para o exercício de 2022, 2023, 2024 e 2025. Obviamente, nós sabemos que não é uma peça imutável, ele, no decorrer dos anos, muitas ações aí podem perder o seu objetivo, outras novas ser apresentado aí como solução para os problemas que a população, de repente, espera que o poder público possa atuar para atingir os seus objetivos. E no própria lei do PPA nós temos aqui a previsão de modificação em cada exercício, se for o caso, né? Se não for o caso, aquilo que foi apresentado tiver atendendo os objetivos, a LDO e o orçamento vai ser feito de acordo com aquela meta que está estabelecida para os outros exercícios. Caso haja necessidade, o Poder Executivo, que tem autonomia para iniciativa desses projetos de lei orçamentária, provavelmente encaminhará ao Poder Legislativo alguma mudança, e a partir do momento que o Poder Legislativo apreciar e aprovar, essas mudanças serão inseridas. Então aqui estamos concluindo essa etapa da audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, e na sequência será dado sequência, né, já está em fase de elaboração, execução e montagem da lei orçamentária,
que dentro de algumas semanas provavelmente vai estar aqui também para apreciação do Poder Legislativo. Em contato aqui, tivemos a informação que a Câmara está finalizando as emendas ao plano plurianual, e a gente já solicitou que a partir do momento que essas emendas forem apresentadas, que seja encaminhada, porque tem que passar por uma avaliação do Poder Executivo quanto à legalidade, né, a constitucionalidade dessas emendas, e a partir do momento que for aprovada aqui pelo Poder Legislativo, serão inseridas todas as modificações legais na lei do plano plurianual e, por consequência, a LDO e o orçamento também trará essas modificações. A gente deixa aqui aberto, né, alguma dúvida daquilo que foi falado aqui, se nós estamos lá no setor de contabilidade da Prefeitura de Jaciara, né, tem aí as redes sociais da Prefeitura. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, né, de qualquer cidadão que porventura tenha a dúvida, não ficou muito claro aquilo que a gente falou aqui, a gente sabe que é um processo longo, um processo demorado, né, são diversas legislações aqui, muitas vezes a população tem alguma dificuldade, mas a gente quer deixar o setor de contabilidade está à disposição para alguma eventualidade de alguma dúvida, para poder tentar esclarecer e dirimir aquilo que nos chegar lá, tá? Estamos à disposição. Meu nome é Ivan de Almeida Silva, sou servidor efetivo do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Jaciara e me coloco à disposição. Muito obrigado, agradeço a atenção e o acompanhamento de todas as pessoas que porventura estejam nos assistindo nesse momento. Muito obrigado.